E aí, povão? Hoje vamos falar sobre esse livro aqui, A Casa das Bruxas, do H.P. Lovecraft, esse grande mestre do horror. Logo depois da abertura, vamos lá? Então, eu voltei com outra resenha de um outro livro de terror. E dessa vez eu vou falar sobre esse livro aqui, A Casa das Bruxas, do H.P. Lovecraft. Para quem não sabe, o H.P. Lovecraft é um dos grandes mestres do horror, juntamente com o Edgar Allan Poe. Por quê? Ele foi um dos pioneiros. Isso mesmo, ele e o Edgar Allan Poe são assim como se fossem considerados os pais da literatura do horror, da literatura do gótico. Antes dele, claro, teve vários autores que faziam contos de terror, só que nada tão expressivo e nada tão marcante quanto esses dois. O Edgar Allan Poe, na sua linha mais de suspense, mais do sobrenatural, mais do suspense, do investigativo, do policial, e Lovecraft, que embrenhou totalmente nessa veia mais monstruosa, mais sobrenatural, e com, claro, uma das suas facetas mais famosas, com as lendas que fazem referências aos antigos, aos deuses antigos, aos mais velhos, e a toda aquela linhagem, o Necronomicon, e tudo isso. E o legal é você ir lendo as histórias criadas pelo Lovecraft aos poucos. Como assim aos poucos? É porque ele tem toda essa mitologia dos antigos, dos deuses do outro mundo, do Necronomicon, e isso é legal você ir descobrindo aos poucos. Você não vai conseguir encontrar um conto ou um livro do Lovecraft que vai explicar tudo sobre os antigos, tudo sobre os deuses de outrora. Você vai ter que ir lendo e descobrindo aos pouquinhos, a conta gota, conforme você vai lendo os contos dele. E esse é o meu primeiro contato com este autor. Esse livro aqui, A Casa das Bruxas, que é um livro que resume 4 contos. A gente tem uma novela aqui, que é a mais famosa dele, que é Nas Montanhas da Loucura. A gente vai ter aqui outros 3 contos. A gente tem aqui, no caso, Nas Montanhas da Loucura, que é o primeiro conto, a novela, que abre o livro. Logo depois a gente vai ter aqui A Casa Abandonada, que é um conto curto e assustador. Depois a gente vai ter o conto que dá título ao livro, que é Sonhos na Casa das Bruxas. E o último conto, que para finalizar tudo, que é o depoimento de Randolph Carter, que é bastante assustador também. Agora, vamos começar com uma sinopse básica de cada um dos contos. O primeiro, que é a novela, que é um conto bem maior, ele toma quase que 50% do livro de espaço, porque ele é uma novela. Atualmente ele é publicado aqui no Brasil em edições separadas. Se eu não me engano, a editora Underworld lançou uma edição só com esse livro, só com a novela Nas Montanhas da Loucura. E esse Nas Montanhas da Loucura é um dos contos mais importantes na carreira do Lovecraft. Por quê? Ele é como se fosse uma iniciação aos antigos, uma iniciação a toda essa mitologia do Lovecraft aos antigos, aos deuses antigos, aos deuses maiores. E a gente vai ter então o nosso primeiro contato com eles. Claro, tem outros livros que também vai ter bastante sobre isso, mas eu acho que esse Nas Montanhas da Loucura eu achei bastante autoexplicativo, mas pelo que eu procurei na internet também, e fiquei sabendo de outros leitores que leram mais sobre ele, o Chamado de Cthulhu, que é um outro livro dele, também é bastante iniciativo nessa mitologia que o autor criou. Então vamos parar de enrolação e vamos falar sobre a história. Nas Montanhas da Loucura se consiste no seguinte: a gente vai ter um grupo de pesquisadores que estão indo para as geleiras da Antártida. E o que eles estão indo fazer lá? Eles estão indo lá para poder escavar e encontrar fósseis. Eles têm esperança de encontrar fósseis, de encontrar algum tipo de pedra mais antiga para poder determinar a idade da Terra. Para poder determinar algumas coisas do passado, a idade da terra, por exemplo, poder determinar que tipo de vegetação tinha há bilhares de anos atrás, que seres tinham vivido aqui há bilhares de anos atrás, e conseguir ver se consegue encontrar fósseis de dinossauros, esse tipo de coisa. Pesquisa científica e paleontóloga. E eles têm uma máquina especializada em fazer furos muito profundos na Terra, sem quebrar as geleiras ao redor. Eles estão confiantes que vão encontrar alguma coisa.
Eles vão para a Antártida, então, munidos desse aparelho especial e uma equipe bastante grande de pesquisadores, de paleontólogos e todo esse povo especializado mesmo. E chegando lá, eles encontram, fazem uma zona, encontram uma área que vai ser propícia para escavação e começam então a escavação deles lá. E vão indo escavando com essa máquina até que eles chegam em uma superfície muito dura. Eles acham estranho aquilo. Então começam a retirar a geleira, começam a tentar chegar até lá e é bem fundo. E quando eles conseguem finalmente chegar até lá, eles encontram uma carapaça de um ser muito estranho e que com certeza não é nenhum dinossauro. Não pertence a nenhuma das eras divulgadas e conhecidas pelo homem. E a gente vai ter então o início de um grande mistério. O que é esse ser que está enterrado ali? E eles não encontram só um, eles encontram vários. Se eu não me engano, eu acho que são 13 corpos idênticos uns aos outros. Eu vou ver se eu consigo colocar uma foto aqui de um desses seres, para vocês verem o quão estranho esse ser que eles encontram é. Eu sei que ele tem tentáculos na cabeça, ele tem um corpo grandão que parece um tronco de árvore. Ele tem, a cabeça dele parece uma estrela, os tentáculos no chão, que as pernas dele são como se fossem tentáculos que fazem com que eles se movimentam rápido. E é um ser muito esquisito, muito estranho mesmo. E esses seres parece que estão totalmente conservados pelo gelo que encobriu eles. E parece que eles estão lá há bilênios, não milênios, há bilênios de anos lá nessas geleiras. Então acontece que um dos pesquisadores, o pesquisador principal, o pesquisador-chefe, resolve descongelar um desses seres para poder estudar ele, fazer a autópsia dele, estudar os organismos dele, já que ele não consegue estudar o organismo desse ser congelado, porque a carapaça dele é muito dura. Então ele tem a ideia, vamos lá, vamos descongelar esse bicho, vamos descongelar, vamos ver como é que ele é por dentro, vamos ver como que ele funciona por dentro. Se ele é tão diferente da gente quanto a gente pensa, já que o exterior dele é muito diferente, então vamos ver por dentro como é que ele é. E vocês já sabem que vai dar merda, né, gente? E então começa toda a história. Eu não vou dizer mais nada daqui. Acontece muita coisa ainda, mas eu não vou dizer mais nada daqui. Eu acho que desse ponto em diante já seria spoiler. E eu acho que fica legal é vocês saberem o suficiente, que é isso aqui. E eu indico demais da conta mesmo essa novela. É fantástico. É incrível, é emocionante, é assustador, é criativo, é muito bom. A narrativa do Lovecraft é devagar, é mais detalhada, é mais técnica, porque ele se detém bastante nos termos técnicos, nos termos físicos das máquinas, da temperatura, de algumas coisas assim, físicas mesmo, algumas coisas mais técnicas da história. Mas quando ele entra na parte do suspense, na parte do terror, ele se mostra maravilhosamente bem e consegue descrever de tal forma que deixa o leitor roendo as unhas. Você não consegue largar a história e você vai em frente. E vamos levar em conta, né, pessoal? A época dele, no início dos anos de 1900, a narrativa era lenta, a narrativa era devagar, a narrativa era nesse estilo. Então, ele é um autor clássico, gente. Qualquer clássico que você pegar, você vai encontrar esse tipo de narrativa. Você vai se deparar com uma narrativa mais difícil. Não vai ser uma narrativa tão facinho quanto os dias de hoje. Mas pra mim eu tirei isso aqui de letra, porque eu tô acostumado a ler livros mais, digamos, intragáveis. Por mais que isso aqui não é intragável de jeito nenhum. Agora, vamos pra segunda história, que se chama A Casa Abandonada. Que história incrível. Gente do céu. A história é curtinha, mas é muito boa. A gente tem o seguinte: a casa abandonada é uma casa no final da rua, enorme, muito grande, toda caindo aos pedaços, decrépita, apodrecida, escura, suja e mal falada. Todo mundo da rua, todo mundo da vizinhança, todo mundo da cidade desce a lenha da casa, fala mal da casa mais que tudo, fala que a casa é assombrada, fala que a casa é amaldiçoada, fala que a casa é terrível, que não sei o que carrega muitas mortes, tem sangue na casa, de tanta pessoa que morreu na casa. Então a gente tem o personagem principal desse conto, que ele resolve investigar o passado dessa casa, porque ele é um curioso. Ele, quando era pequenininho, ele brincava com os coleguinhas dele na rua, e eles tinham aquela certa, digamos que aquele desafio que toda criança tem, que eu te desafio a entrar na casa e pegar alguma coisa da casa para te provar que você é corajoso. E ele
pequenininho vai lá e pega e ele sente uma presença na casa. E desde então ele ficou sempre a vida dele toda intrigado com essa presença que ele sentiu na casa. Então ele já adulto vai pra rua para poder morar com um dos tios dele. Esse tio dele já tá velhinho já. E ele vai para essa rua e volta para essa rua para poder morar com esse tio dele. E ele resolve investigar a casa. E o tio dele, entusiasta, apoia ele e vai investigar junto com ele. E eles começam então a descobrir o passado dessa casa. E vai descobrindo desde a construção da casa, os primeiros donos e toda a maldição que cerca a casa, as pessoas morrendo na casa, as doenças misteriosas, as mortes assustadoras e todo mundo falando de uma presença muito estranha que permeia toda a casa. E eu não vou contar mais nada do conto, porque é um conto, né, gente? Conto a gente não deve falar muito, porque conto geralmente é curto. Mas eu digo isso. Só isso eu acho que já é o suficiente para você se interessar pela história. E é fantástica demais da conta. E uma coisa muito legal que eu descobri lendo esse conto aqui. Eu descobri da onde o Stephen King se inspirou para poder fazer o livro dele, A Hora do Vampiro, Salem's Lot. Tem um conto no livro do Stephen King, esse livro aqui, Sombras da Noite, o primeiro conto desse livro, que abre o livro, se chama Jerusalem's Lot, que foi o primeiro conto onde o Stephen King retratou a cidadezinha de Salem's Lot, que aparece no livro A Hora do Vampiro. E aqui, esse conto, você vê claramente as influências que o H.P. Lovecraft teve no Stephen King, porque tem todo aquele clima que o H.P. Lovecraft faz muito bem. Tem todos os elementos clássicos das histórias do Lovecraft tem aqui nesse conto Jerusalem's Lot. Aí, eu lendo esse conto, A Casa Abandonada, do Lovecraft, eu tive uma grata surpresa, porque o livro A Hora do Vampiro tem um elemento muito importante que foi, digamos que, inspirado por esse conto aqui. Quem leu esse conto aqui, ou quem vir a ler, depois peguem o livro do Stephen King, A Hora do Vampiro, para vocês verem a referência. Se vocês quiserem conversar comigo aqui nos comentários sobre isso, eu vou dar a conversar com vocês. Mas eu achei a referência muito legal, porque o King fez uma homenagem bastante interessante a um ser do livro A Hora do Vampiro, que aparece nesse conto aqui, A Casa Abandonada. E é muito legal isso, eu achei muito interessante, pessoal. Então recomendo demais esse conto também. Aí, o próximo conto é o melhor conto desse livro, que é o conto que dá título ao livro. O conto se chama Sonhos na Casa das Bruxas. O livro é A Casa das Bruxas. Acho que falei grande demais, Sonhos na Casa das Bruxas, né? Mas é o conto que dá título ao livro. Esse conto ele foi adaptado recentemente para um episódio daquele seriado Masters of Horror, que consiste num seriado onde cada episódio é um mini-filme, tem 1 hora de duração, e é dirigido por um diretor que já é famoso no meio do horror, no meio dos filmes de terror, esse tipo de coisa. E esse livro, esse conto, Sonhos na Casa das Bruxas, inspirou esse episódio. Eu indico muito que vocês assistam esse episódio. É fantástico. É o primeiro episódio da primeira temporada. É muito bom. E é muito, muito, muito fiel ao conto do livro. Claro, tem as suas diferenças, já que o livro foi escrito há 100 anos. Mas a história é a mesma. A essência é a mesma. Então, o que se resume esse conto? É o seguinte. A gente vai ter o rapaz, o principal aqui, que eu já esqueci o nome, eu sou péssimo com o nome. E esse rapaz, ele é estudante na faculdade Miskatonic, que por detalhe, essa faculdade Miskatonic aparece em vários contos do Lovecraft. Inclusive no primeiro conto mesmo, Nas Montanhas da Loucura. Os pesquisadores são patrocinados pelos professores pela faculdade do Miskatonic. Então, aqui no caso, nesse terceiro conto, o personagem principal, ele estuda na faculdade Miskatonic. E ele faz, se eu não me engano, curso de física. E esse semestre, ele está estudando sobre as dimensões. Sobre como é possível ou impossível, através de certos ângulos, certos cálculos, você conseguir encontrar outras dimensões. E a gente vai, então, acompanhar esse personagem, esse estudante, e essa obsessão dele para conseguir encontrar outra dimensão. E ele, como é um estudante, ele está pobre, está quebrado, já que paga só a faculdade, né? Ele então resolve ficar nessa casa que está aqui na capa aqui, que é uma casa muito antiga, de 300 anos, que antigamente era uma casa onde se reunia muitas bruxas para poder fazer os feitiços, os círculos negros delas, esse tipo de coisa. E essa casa, atualmente, no livro aqui, ela é uma casa que foi transformada em um cortiço, em uma pensão. Você vai, fica na casa, paga a semana para ele, pro dono, e vai ficando na casa. Você aluga um quarto da casa.
Ele fica num dos quartos da casa. O quarto que ele escolhe para poder ficar é o quarto onde dizem que era o quarto dessa bruxa aqui. Eu também esqueci o nome dessa bruxa aqui, mas ela é a bruxa mais famosa que morou nessa casa. Inclusive a cidade toda morre de medo dessa bruxa. E ela tem uma peculiaridade, que ela tinha um animal de estimação bem diferente. O animal de estimação dela era um rato grande, felpudo e todo preto. E a singularidade dele era o seguinte: ao invés de um rosto de rato, um roedor, ele tinha um rosto humano no lugar de uma cabeça de um roedor. Era o corpo de rato, cabeça de humano. E eles dizem que esse rato falava com ela. E ele era o rato, esse rato levava mensagens dela para o ser da outra dimensão, que é um dos deuses antigos que deu os poderes para ela. Outra referência à mitologia dos antigos que o Lovecraft criou. Ela é uma bruxa mais assustadora, mais temida por toda a região. Claro, ela sumiu. Na época que ela era viva, muitas e muitas crianças morriam, desapareciam e todo mundo acreditava que era ela. Só que quando ela foi presa, ela conseguiu desaparecer do nada. Ninguém sabe o que ela arrumou, ninguém sabe o que aconteceu, só sabe que ela desapareceu no ar. E continua esse mistério até hoje. Então o rapaz resolve morar na casa dela, no quarto onde ela ficava. E ele começa então a estudar sobre esse negócio dos ângulos, os cálculos para conseguir chegar a uma outra dimensão. E não é que ele descobre uma passagem para uma outra dimensão de verdade? E após ele descobrir essa passagem para essa outra dimensão, ele começa a receber visitas nada agradáveis dessa outra dimensão. Começa com barulhinhos de rato andando pelo chão da casa dele. Depois ele começa a acordar com mordidas de rato por todo o corpo. Começa a escutar gargalhadas muito altas, estridentes, e de gelar a alma de uma mulher muito velha no quarto dele. E começa a ter pesadelo, cada vez mais e mais pesadelo, mais e mais pesadelo. E esses pesadelos começam a ficar cada vez mais nítidos. E a história vai em frente, vai ficando cada vez melhor. É um conto também, só que é um conto um pouquinho maior, mas é muito, muito, muito bom. O melhor conto desse livro e, pra mim, um dos melhores contos de terror que eu já li na minha vida. Que conto bom, gente. Assustador, tenso, tem um clima sombrio muito legal, bastante carregado. A mitologia que o Lovecraft criou para esse conto em especial ficou muito interessante. E eu achei que valeu o livro. Os dois contos anteriores foram fantásticos, mas esse aqui é surpreendente demais da conta. É fantástico demais da conta. Gente, esse aqui é sensacional. Recomendo demais para vocês esse conto. E o último conto do livro, que é o que fecha o livro, que eu achei foi o mais fraco, é os depoimentos de Randolph Carter. Que acredito que para a época o conto foi chocante, porque ele tem aquele final, mas para mim foi só bom. O que acontece que é dois amigos, um deles é um pesquisador e o outro é um amigo dele, normal, comum. Esse pesquisador chega para o amigo dele e fala o seguinte: vamos no cemitério comigo agora de noite, que eu tenho uma pesquisa para poder fazer, que não sei o que, eu descobri coisa fantástica e eu preciso que você fique ali fora para poder registrar tudo para mim. Ele vai entregar para ele um aparelho, eu acredito que é um walkie-talkie, eu não sei se, eu já não me lembro mais, eu sei que é um aparelho de comunicação. E o rapaz, o pesquisador, entra numa tumba muito grande, um mausoléu. E essa tumba vai enveredando cada vez mais para baixo da terra. E ele começa a manter contato com o rapaz que está do lado de fora. Ele vai contando o que ele está vendo. Eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu escuto não sei o que. E vai contando. E a história vai seguindo até o final surpreendente que tem. Não vou contar mais nada porque a história é bem curtinha. E eu acho que pode estragar. Eu acho que só isso que eu falei já entrega metade da história. Mas é isso. É uma história simples, uma história direta, uma história rápida e com um final assustador e chocante. Eu acredito que para a época a história teve muito mais impacto do que hoje em dia. Então eu acho que por isso ela não me impressionou muito. Mas o livro valeu muito a pena pelos outros 3 contos. A primeira novela, que é incrível demais. O segundo conto, que é muito assustador. E o terceiro, que é o que dá título ao livro, que é o melhor de todos. Muito, muito bom mesmo. Eu li esse livro aqui. Eu resolvi seguir uma dica que eu vi na internet, que é muito interessante, que é ler um livro de terror escutando uma trilha sonora de terror. E eu peguei, coloquei no meu iPod algumas músicas de trilha sonora de filmes de terror e fui lendo o livro e escutando essas trilhas sonoras. Gente, o clima fica ainda melhor. Fica muito bom. Eu recomendo demais. Acho que melhora em 100% ainda o livro. O livro que já é fantástico ficou ainda melhor com a trilha sonora de filmes de terror. Eu acho que dá um clima a mais.
e eu recomendo demais. Então, resumindo o livro, é fantástico, demais da conta, é sensacional isso aqui. Lovecraft entrou com toda certeza para o meu hall de escritores favoritos. Eu quero ler mais livros dele, eu tenho mais livros dele aqui em casa. E eu acho que eu vou ler algum livro dele no mês que vem, eu não sei, vamos ver como vai ficar. E eu recomendo demais da conta. Essa edição que eu tenho aqui, vocês podem ter visto, saiu pelo Francisco Alves naquela coleção, Mestres do Horror e da Fantasia. Eu já falei pra vocês essa coleção antes, que é uma coleção que eu gosto muito e que essa coleção é muito famosa aqui no Brasil, por trazer vários títulos interessantes nesse gênero do horror e da fantasia. E esse livro aqui em questão, A Casa das Bruxas, já é um livro raro aqui no Brasil. Mesmo nos sebos que você procurar, sebos online, sebo físico assim, é um livro mais difícil de se encontrar. Eu não sei se é porque teve poucas tiras, poucas cópias, a tiragem foi mais baixa, ou porque quem tem esse livro geralmente não vende tão bom que é. Eu sei que esse livro aqui é um livro raro aqui no Brasil. Essa edição que eu tenho aqui, mesmo sendo usado, eu paguei R$40, né? E não me arrependo de nenhum centavo que eu gastei, porque o livro é fantástico, já entrou para os melhores do ano. E eu recomendo demais da conta. Se você quer ler uma história de terror assustadora, chocante, nesse ano, nesse Halloween, tá aqui. Vai de Lovecraft. A narrativa dele, como eu disse, é mais pesada, é mais devagar, é mais densa, é mais antiga. Não é aquela narrativa que flui como os livros facinhos de hoje em dia. Mas é muito bom. Ele tem aquele cuidado com a palavra, ele consegue criar a atmosfera, criar o clima sombrio e tenso das histórias com as palavras que ele vai construindo no texto. E isso é muito bom. Você consegue ver esse cuidado com o texto que ele tem aqui nos livros atuais. São pouquíssimos os autores que têm esse cuidado com a narrativa, e eu gosto muito disso. Eu acho que dá uma qualidade a mais para o livro quando o autor trabalha a narrativa dele, trabalha a escrita. E isso é um ponto muito positivo para mim. Então fica a dica de livro de terror muito bom para vocês lerem agora no Halloween. E você que chegou até o final desse vídeo, clique aqui embaixo em gostei, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, favorita o vídeo para poder ajudar na divulgação, que isso ajuda muito. Já vai compartilhar o vídeo nos seus meios sociais, Facebook, Twitter, Scooby, vai compartilhando, que isso ajuda e muito no canal para poder o canal crescer. Já vão na caixa de informações, lá tem a página do canal lá no Facebook, dá uma curtida legal lá, para você poder sempre manter contato comigo, para vocês saberem em primeira mão quais são os próximos vídeos, as novidades do canal. E até o próximo vídeo.